Preste muita atenção nos vídeos que eu vou divulgar para vocês. Tenho certeza que esse vídeo vai abrir a sua mente. Tenho certeza que você será uma nova criatura quando você chegar ao final desse vídeo. Mas é preciso chegar até o final. Não adianta assistir 10, 15% do vídeo, 2, 3 minutinhos e ir embora. Se você for uma dessas pessoas, nem recomendo que você assista. Agora, se você busca alcançar a salvação física e espiritual sua e da sua família, eu recomendo que você assista até o final. Peço encarecidamente para deixar o seu maroto para ajudar a divulgar esse projeto. Verifique a sua inscrição e, claro, se você quiser conhecer o nosso curso de inteligência artificial, está aqui na descrição deste vídeo. Em outro vídeo, posteriormente, eu falo mais dele detalhadamente. Mas hoje, por enquanto, caso você queira aprender, está na descrição do vídeo. Quero mostrar alguns vídeos para vocês. Alguns vídeos. Vamos acompanhar. Olha isso aqui. A musiquinha do Harry Potter, né? Para poder mostrar. O cara tá fazendo unção nas pessoas com um pedaço de galho, olha lá, olha lá. O cara tá com um pedaço de galho e tá fazendo unção, né? A gente sabe que isso aqui é um mimetismo, mas o que é mimetismo? Mimetismo é quando as pessoas são suscetíveis a aceitar qualquer coisa. Ai, tem alguém aqui que está sofrendo por amor. Ai, ele está falando de mim. Tem alguém aqui que tem dor de cabeça. Ai, ele está falando de mim. Mimetismo, tá? Isso aí são técnicas utilizadas pela polícia para investigação que foram, né, redescobertas por esses pastores. Então tá lá o cara utilizando a varinha para fazer com que as pessoas caiam. Ó. Olha lá para você ver. Olha para tu ver, meu irmão. Não, como se não bastasse. Olha isso aqui. Você vai num culto para você ouvir isso aqui, ó. Me pergunto para quê, meu irmão? Ninguém escuta nada, gritaria, né? São coisas maravilhosas. Olha só isso aqui. A minha pergunta, não, sério? Aí depois, não, vamos continuar, tem mais. Tirar o som aqui, aí. Tá entendendo? Aí, é uma pergunta que eu faço. Não, e não para por aqui, não. A coisa continua. Se eu fosse parar para mostrar a quantidade de coisas absurdas, cara, vocês caíam para trás. O problema não é a igreja, não, que a igreja tem leite. O problema é você que não está conseguindo mamar. Mas essa noite vai ter mamar. Bate no ombro de alguém e diz assim: se quiser mamar, tem leite. É isso aí, cara. É isso aí. Aí eu chego para as pessoas e falo assim: por que eu, na busca pela verdade, eu abandonei toda a crença nova e fui parar na igreja católica? Aí as pessoas me perguntam: meu irmão, eu preciso responder isso de verdade?
O que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: você quer encontrar um motivo para você ser católico? Você quer encontrar um motivo? Veja a quantidade de milagres que ocorreram na Igreja Católica. Você acha que numa igreja dessas adventistas, neopentecostal, presbiteriana, você acha que anjos de Deus estão ali fazendo alguma coisa? Bom, se você acha, tudo bem. O pastor disse que aconteceu um milagre, né, meu irmão? O mimetismo também, né? Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem, para ver se vocês acordam sabe? Cara, olha aqui, ó. O milagre que levou a casa da Virgem Maria de Nazaré para Loreto. Se vocês não sabem, os anjos de Deus carregaram a casa onde Jesus Cristo viveu, né, junto com a sua família. Os anjos de Deus, para preservar aquela casa, levou essa casa a uma região onde estava o início da igreja, que era a Igreja Católica. Então, cara, só por aqui, só por esse milagre dos anjos carregando a casa não é essa aqui não, ela está aqui dentro. Ó. Aqui são alguns quadros, ó. Aqui são alguns quadros demonstrando os anjos carregando a casa onde Jesus Cristo residiu. Tem vários quadros antigos que demonstram isso. E essa aqui é a casa. Ó. Essa aqui é a casa onde Jesus Cristo viveu. Evidentemente, ela tem algumas pequenas alternâncias aqui. Já se passaram 2000 anos, mas essa é a casa onde Jesus Cristo viveu. É um cômodo. Pois é, mas 2000 anos atrás era o que o pessoal vivia. Né? Era o que o pessoal vivia. Então, essa casa, ela está dentro desse monumento aqui. Ó. Aí eu te faço a pergunta, peraí, mas a casa de Jesus, onde que estava a casa de Jesus? Então vamos pegar um milagre aqui só para vocês entenderem. Vamos só pegar aqui para vocês entenderem. Olha só. O fenômeno jamais pode ser explicado pelos cientistas que o estudam. Nossa Senhora de Loreto é uma devoção mariana que surgiu a partir do relato milagroso translado da casa em que viveu a Virgem Maria em Nazaré. Casinha pequena feita de pedras. Ela tinha se tornado uma relíquia protegida pelos católicos na Terra Santa. Sob aquele teto, afinal, o anjo do Senhor tinha anunciado a Maria e ela concebera do Espírito Santo. Tinha sido lá que São José ensinou a Jesus o seu ofício de carpinteiro. Era lá que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor. Era lá que a família de Nazaré vivia em amor e felicidade. Séculos depois, em 1291, época da grande expansão islâmica, e antes da chegada dos muçulmanos a Nazaré, a casa da Sagrada Família desapareceu inexplicavelmente. E tão inexplicavelmente quando apareceu na cidade de Tersates, na antiga Damácia, região de Balcas, correspondente hoje ao território da Croácia, Bósnia, Herzegovina e Montenegro. O padre local, que estava muito doente e ficara curado por um milagre, foi agraciado com a visão da Nossa Senhora, em que ela própria afirmava: esta é a casa onde Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e onde a Sagrada Família morou em Nazaré. A casa foi transportada. A casa da Sagrada Família foi transportada inteira de Nazaré para Tersates sem ser demolida. Tá bom? Voltando aqui às imagens para vocês entenderem. Voltando às imagens. Os anjos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré transportaram a casa que Jesus Cristo tinha vivido a sua vida para uma região católica. Simples assim. Não foi para Martim Lutero, não foi para Ellen White, não foi para ninguém desse gênero. Ainda que não tivesse naquele tempo, não foi para ninguém desse gênero. Henrique VI, não foi para ninguém desse gênero. Tá entendendo? Só para início de conversa. Vamos continuar aqui, só para vocês entenderem. O povo começou a fazer peregrinações e a obter graças e milagres. É o que eu te falo, a quantidade de milagres. Se você estudar a quantidade de milagres da Igreja Católica, meu irmão, é absurdo. Você vê nitidamente a presença de Deus, não tem como. São milagres assim inacreditáveis. Coisas que outras religiões denominações não são capazes de chegar. São coisas que, para ocorrer, o Espírito Santo tem que estar lá dentro.
O governador local, embora impressionado com o fato, enviou 4 estudiosos à Terra Santa para confirmarem se aquela era mesmo a verdadeira casa da Nossa Senhora. Os caras ficaram céticos. Em Nazaré, os enviados só encontraram os alicerces da casa e o espanto dos nazarenos com seu desaparecimento. Os alicerces tinham as mesmas medidas dos que haviam aparecido em Tersates e são conservados até hoje na Basílica da Anunciação em Nazaré. Quando a casa que apareceu em Tersates, ela está intacta e sem sinais de ter sido desmontada e reconstruída. Um novo milagre. Um pouco mais de 3 anos ocorreu um novo milagre em 10 de dezembro de 1294. A casa da Virgem Maria foi elevada por sobre o mar do Mediterrâneo, elevada para os bosques de Loreto, em Recante, na Itália. Como se não bastasse, a casa sendo transportada de um ponto para o outro, devido a uma extrema necessidade, os anjos de Deus foram lá e transportaram de novo. Os fiéis se lembraram então da profecia de São Francisco de Assis. Loreto será um dos lugares mais sagrados do mundo. Lá será construída uma basílica em honra a Nossa Senhora de Loreto. De fato, a basílica erguida em volta da casa se tornou um dos maiores santuários da Europa. Então, assim, alguns elementos inexplicáveis. A pedido da igreja, vários estudos foram realizados por engenheiros, arquitetos físicos, historiadores e estudiosos que, quando mais analisaram o caso, mais comprovaram o caráter inexplicável do surgimento dessa casa. Ela se ergue do solo sem nenhuma base de sustentação. E é possível passar por uma barra de ferro por baixo dela sem qualquer impedimento. As pedras da construção não existem na Itália, somente na região de Nazaré, na Terra Santa. Sua porta é de cedro, madeira que também não existe na Itália, mas é encontrada na Palestina. As pedras da parede foram levantadas com uma espécie de cimento feito com sulfato de cálcio em pó de carvão, usado na Palestina do tempo de Jesus, mas desconhecida na Itália, quando a casa surgiu em Loreto. As medidas da casa correspondem perfeitamente às da base que permaneceu em Nazaré. A casa pequena e simples segue o estilo nazareno da época de Jesus. O fenômeno do aparecimento da casa Nossa Senhora em Loreto nunca foi explicado pelos cientistas que aqui estudaram. Então, só para aliviar a mente de vocês, a casa foi transportada 2 vezes por anjos de Deus para ser preservada como um tesouro sagrado. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual pastor evangélico consegue, em níveis de milagre, conseguir uma intercessão tão milagrosa como essa? Então, só por esse pequeno fato e desfecho, já é capaz de provar para vocês o que está presente. Não estou dizendo que a Igreja Católica é perfeita não, meu irmão. Todo mundo tem defeito. Perfeito é só Jesus Cristo. Agora, você prefere ir para uma crença onde os anjos de Deus transportaram a casa, ou você prefere, por exemplo, uma crença como essa aqui, ó. E aí, o que você prefere? Você prefere ir para uma crença onde os anjos de Deus transportaram a casa de Deus? Ou você prefere para um lugar como esse aqui? Você prefere um lugar onde os anjos de Deus fizeram milagres e prodígios? Ou você prefere a varinha do Harry Potter lá? A pergunta para vocês é essa. E usando bandeirinha de Israel, como se Israel gostasse de cristão, né? Não, é brincadeira. Então, assim, você vai pegar os milagres, meu irmão, você cai para trás. Tem outro milagre aqui, tem outro milagre também aqui, ó. Ó, milagre, Galo de Barcelos. Eu não lembro se era o nome Barcelos, né? Eu vou lembrar o nome aqui. Deixa eu pegar aqui se o nome correto. E o milagre do enforcado. Deixa eu ver se eu vou pegar a lenda do Galo de Barcelos. Tá, aqui, ó. Lenda não, milagre que ocorreu, documentado. O Galo ainda viveu 15 anos depois. Isso foi documentado, tá? Vamos ver se essa aqui vai contar a história. Barcelos é uma cidade na região de Minho, ao norte de Portugal. É repleta de monumentos. Seus monumentos mais famosos se tornou um símbolo. O Galo de Barcelos. Inclusive, eu vou colocar a imagem aqui, para ver se aparece para vocês poderem ver aqui, ó.
a entrada da cidade. Ó, Galo de Barcelos, tá aqui, ó. Tá vendo? Um monumento histórico no meio da cidade. Agora, por que as pessoas vão lá e oram próximo desse monumento, Galo de Barcelos? Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? O que é o Galo de Barcelos? Hoje em dia, o Galo de Barcelos é um símbolo português que detém uma curiosa lenda, apesar que não é lenda, é real, tá? A curiosa a lenda do Galo de Barcelos está associada ao cruzeiro medieval que faz parte do espólito do Museu Arqueólogo da cidade. A cidade de Barcelos fica perto de Braga. Como souvenir, é uma peça de artesanato nas cores tradicionais. Tá? Eu quero ver a história. Segundo esta lenda, os habitantes de Burgo andavam alarmados com o crime. E mais ainda, com o fato de não ser descoberto o criminoso que o cometera. Certo dia, apareceu um galego que se tornou suspeito. As autoridades resolveram prendê-lo e, apesar dos seus juramentos de inocência, foi considerado autor do referido crime. Então pegaram um cara na rua, esse cara aparece suspeito. Vamos condenar esse cara, mesmo ele falando que é inocente. Ninguém acreditava que o galego se dirigisse a Santiago de Compostela para cumprir uma promessa, nem que fosse fervoroso devoto de Santiago de São Paulo e da Nossa Senhora. Por isso, conforme era comum na Idade Medieval, foi condenado à forca. Antes de ser enforcado, pediu que o levassem à presença do juiz que o condenara. E, concebida a autorização, levaram-no à residência do juiz, que neste momento se banqueteava com alguns amigos. O galego voltou a afirmar a sua inocência e, perante a incredulidade dos presentes, apontou para o galo assado que estava sobre a mesa, exclamando: "É tão certo eu estar inocente, como certo é esse galo cantar quando me enforcarem." Risos e comentários não se fez esperar mais. Pelo sim, pelo não, ninguém tocou no galo. O que parecia impossível tornou-se realidade. Quando o peregrino estava a ser enforcado, o galo assado ergueu-se da mesa e cantou. Já ninguém duvidava das afirmações da inocência do condenado. O juiz correu para a forca e viu, com espanto, o pobre homem de corda ao pescoço. Todavia, o nó impedia o estrangulamento. Imediatamente solto, o peregrino continuou seu caminho de peregrinação. Voltou alguns anos a Barcelos e fez erguer o monumento Cruzeiro do Galo, em louvor a Santiago e a Virgem Maria. Para vocês terem uma ideia, um anjo apareceu no sonho do galego e disse assim, porque o galego ele foi condenado à forca. E na época que ele estava fazendo a peregrinação, você ser condenado à forca é a pior desonra que você pode dar para a sua família. A pior desonra é ser condenado à forca. E aí, o galego que estava fazendo a peregrinação para Maria, para outro santo, orou para Deus e falou assim: Deus, me mata antes. Tira a minha vida essa noite. Não permita que essa desonra caia sobre a minha família. E aí um anjo de Deus veio e falou com ele: você não vai morrer. Fale com o juiz, e prove a sua inocência, fale tal coisa com o juiz. E aí o galego foi lá, na presença do juiz, eles estavam comendo um frango assado, e esse frango, quando ele falou que o frango iria cantar, a galera caiu em risada. Por quê? O frango já estava assado, temperado, sem os órgãos, todo mundo com um pedaço de frango na mão, a carcaça do frango na mesa, todo mundo caiu em risada. Aí, de repente, aquele frango, que já estava no bucho de um monte de gente, se regenerou, porque esse é um milagre que o Senhor Deus é capaz de fazer, o impossível, o Deus do impossível. O galo se regenerou e começou a cantar. Aí eles pararam ao enforcamento do cara. Não tardar depois, esse galo viveu mais 15 anos. Só isso. Ainda viveu mais 15 anos. Vocês conseguem entender? Então, é aí que eu digo para vocês. Eu contei 2 casos de milagres. O Galo de Barcelos. Contei 2 casos de milagres. O Galo de Barcelos e também o milagre da casa de Nossa Senhora de Loreto, que é a casa onde Jesus viveu, que foi transportada não uma, mas 2 vezes para o território católico.
Eu contei 2 milagres, sem falar da hóstia que se transformou em carne humana no meio da missa. Cara, se eu pegar esse cara aqui, ó, só esse cara aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui, acabou. É impossível. É impossível. A discussão acaba nesse cara aqui, ó. Por quê? Porque esse é o famoso Padre Pio, que realizou prodígios e milagres tão grandes quanto São Pedro. Sabe Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo? Tão grandes foram os milagres que o Padre Pio fez, que estão do mesmo nível de Pedro, capaz de ressuscitar. O cara ressuscitou gente morta. Vou contar só mais um caso aqui para vocês entenderem. Mas tem uma porrada de casos do Padre Pio, meu irmão. Se você estudar, eu tenho 4 livros dele aqui. Mas deve ter mais ou menos uns 800. A vida desse cara foi uma vida santa. Uma vida santa. Agora, o mais interessante de tudo é o seguinte, só para vocês entenderem aqui. Eu vou contar um caso, tá? Teve uma senhora devota do Padre Pio, devota da Igreja Católica, que acompanhava as missas na sua região, morava longe do Padre Pio, né, mas acompanhava a paróquia local. Os pais da criança não eram adeptos da fé e a criança tinha um problema de saúde grave. E essa senhora, ela pediu autorização dos pais, se não me falha a memória, ou era tia ou era avó, uma das duas coisas, para levar essa criança para o Padre Pio poder abençoar. E ocorreu um milagre sobre a vida dessa criança. E aí a família, os pais liberaram ela poder levar essa criança. E ela pegou o trem para poder ir para a região onde o Padre Pio estava morando, lá na Itália. Só que no meio do caminho a criança morreu. E aí, meu irmão, ela ficou com medo de chegar com o corpo morto e as pessoas poderem... você não vai poder participar da missa. Você não vai poder... Ela pegou as roupas que estavam na mala, tirou as roupas da mala, colocou a criança na mala, fechou a mala. E ficou numa viagem de 3 dias com o corpo da criança dentro da mala, na esperança de chegar lá no Padre Pio e ressuscitar a criança. Só para vocês entenderem, 3 dias que ele tinha morrido já. E aí, o Padre Pio estava no confessionário, ela chegou desesperada. Naquele exato momento, quem estava se confessando era um médico famoso naquela região. E quando ela abre a mala, a criança estava ali morta. E o médico, né, constatou que não tinha vida. O Padre Pio orou, aquela criança voltou a viver. Voltou à vida. A vida foi devolvida para aquela criança. Quem tem poder de ressuscitar os mortos é só Jesus Cristo, só o Espírito Santo, meu irmão. Você não vai ver nenhum pastorzinho dançando musiquinha, ressuscitando morto. E aí, basicamente, a criança voltou à vida. E, para surpresa de muitos, já estava fedendo. Então, se você começar a estudar a coisa a sério, se a tua vontade é ser salvo nesse mar de lama, nesse mundo infernal, só tem um caminho mesmo, cara. Não tem 2, não tem 3. Eu te aconselho a dar uma chance à Igreja Católica. Eu te aconselho. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas eu te aconselho. Se você estudar os milagres que ocorreram na Igreja Católica, meu irmão, não tem outro caminho. A casa que Jesus Cristo viveu, que o anjo anunciou a Maria, foi transportada 2 vezes para território católico, como tesouro, considerado como tesouro. Se você vê a quantidade de milagres, cara, se não me falha a memória, de milagres da Igreja Católica é quase 1 milhão. É incontável a quantidade de milagres, é incontável. Incontável, inconcebível. Você pega, tem região assim de igrejinha pequenininha, de milagres ocorrendo assim de maneiras inacreditáveis. Então eu digo para vocês que se vocês parassem para refletir,
Aí fica uma questão para vocês. Vocês podem até achar que eu sou maluco, tudo. Eu não ligo, cara. Francamente, eu não tô aqui para agradar ninguém, não. Tem gente que chega para mim com arrogância. Ai, que o Espírito Santo mandou te dizer. Ai, porque quando um profeta fala, tem que ouvir. Eu caguei para esses caras, de coração. Caguei. Irmão, eu vou dizer para vocês uma coisa. Estou falando com toda a autoridade do mundo aqui agora. Eu não sou líder religioso, não tenho autoridade espiritual, mas o mais importante, eu conheço o caminho da salvação. E esse caminho está dentro da Igreja Católica. Você pode me odiar por isso. Me odiar. Mas se você estudar, você verá com seus próprios olhos que a Igreja Católica é a única igreja que presta nesse lugar. Ela tem pecados? Está até errada em 500 coisas? Tem! É perfeito, é só Jesus. Mas você prefere um cara com a varinha do Harry Potter abençoando os outros, o outro lá julgando o microfone porque as pessoas não deram dízimo? Ou você prefere alguma coisa que é santa de verdade? Tá entendendo? Então eu digo para vocês, eu sempre quis saber a verdade. Desde a época que eu fui ateu, eu sempre busquei a verdade. Passei de galho em galho tentando encontrar a verdade. De galho em galho tentando encontrar a verdade. E vou dizer para vocês, passei pelo Natsarim, passei pela questão de adventista, passei por todas essas religiões aí, meu irmão. Aí a verdade está na Igreja Católica. Primeiro que tem um versículo que por si só já demonstra isso. Né? Por si só. Que é a Eucaristia, meu irmão. Você deveria saber disso. Mas olha aqui, ó. Aquele que não comer do meu corpo. Bíblia. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Tá. Olha só. Olha o que ele diz. Vamos lá. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta carne a comer? Né? Porque estavam intrigados. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí, olha só para vocês verem aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Santa Ceia aqui, ó. Última ceia, Jesus explicando sobre a carne. Quer ver? Só para vocês entenderem aqui, ó. Na última ceia, Jesus explicou sobre... A minha luz vai acabar aqui, tá sem energia. Se acabar, não tem problema não. Tá? Mas é basicamente o seguinte. Na última ceia, Jesus explicou que o pão e o vinho representam o seu corpo e o seu sangue. E que os que seguem deveriam continuar fazendo em memória dele. Né? Inclusive tem a parte do versículo, né, que ele fala sobre isso. Mateus 26, 17, né? Deixa eu ver. Enquanto comiam pão, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. Aqui, ó, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha aqui Jesus dizendo: isso aqui é o meu corpo. Ele pegou o pão e deu aos discípulos. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, né, do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Então, né, a hóstia, deixa eu estar explicando aqui, ó, hóstia. A gente pega missa. Acabei escrevendo errado aqui, tá? Peraí. Perdão. Então você tem o que? Na Igreja Católica você tem o que? A hóstia. O padre, né, celebrando a missa, bebendo o vinho, que é o sangue de Cristo, por intercessão por todos nós, entregando a hóstia, que é o corpo de Cristo. Exatamente como Jesus Cristo ensinou a fazer. Esse é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. E ainda disse Jesus, né? Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Né? Ele mesmo disse, ó, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E ele ainda diz, partiu o pão e disse aos discípulos: tomai, comei, isso é o meu corpo. Eu não preciso dizer nada,
Então, eu estou dizendo para você que o Deus que veio à Terra pegou um pedaço de pão e falou: esse é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Aí eu te digo, tu começa a estudar os milagres da igreja católica, você cai para trás, meu irmão. Milagres do Padre Pio, o caso da casa de Jesus, né, que foi transportada 2 vezes, você cai para trás. Aí você vê a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nesse lugar. É só isso, é só isso. Você pode não gostar de mim, você pode me odiar, você pode achar que eu sou um charlatão, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Mas se você pegar para estudar a quantidade de milagres na Igreja Católica, você vai entender onde que Deus está. Simples assim. Ah, eu não sei o quê, você é um fofo. Então, tudo bem. Meu irmão, eu não estou aqui para todos. Eu não vim aqui para ser amado por todos. Né? Eu cometo erros, cometo pecados. Você acha que eu não cometo erros e pecados? Sou pecador, sou imundo, sou ovelha negra. Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte: eu sempre busquei a verdade. Sempre busquei a verdade. E a verdade, ela só pode ser uma. Ela não pode ser 2, 3 e 4. A verdade não pode estar na boca de Calvino, na boca de Lutero, na boca de Ellen White. A verdade não pode estar na boca dessas pessoas, não, meu irmão. A verdade, ela é única. Há mais de 2000 anos, ela é única. Então fica aí a dica para cada um de vocês. Gostando de mim ou não, uma dica que eu dou para vocês. Uma dica. Dê uma chance à Igreja Católica. Mesmo que vocês não gostem. Pode ser que não seja perfeita, mas é melhor do que vocês terminarem nisso aqui, ó. Garanto para vocês que é muito melhor a Igreja Católica do que isso aqui, ó. É muito melhor que isso aqui, ó. É muito melhor que essa doideira aqui, ó. É muito melhor, meu irmão. É muito melhor. É muito melhor você sair do que você entrar nisso aqui, ó. Tá? Estou dizendo para vocês. Se eu fosse vocês, eu gritaria aquela maluquice toda. Você acha que Deus está presente nisso aí? É o que eu digo para vocês. É o que eu digo para vocês, tá? Então, fica a dica. Se você busca a salvação, pelo menos uma vez na vida tem que ser dito para você: busca a Igreja Católica. Não é perfeito, mas é o melhor que nós temos, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.